juntando com uma pessoa do PMDB. Quem está destilando ódio é de cidadão, que ao invés de estar distribuindo livros didáticos nas escolas, está oferecendo armas. Ao invés de pedir para que os grandes latifundiários façam concessão de terra para o pequeno produtor, ele está distribuindo arma. Essa, na verdade, é a corrosão da política brasileira. Por isso que pai briga com filho, por isso que filho briga com pai. E sabe qual é o meu problema, Juliana? O meu problema, Otávio e Herbert, é que eu fico assustado porque eu pensava que era só ele. Mas o que a gente percebe é que tem uma pequena parcela da sociedade que pensa igual ele. Pessoas que não gostam de pobre, pessoas que não gostam de negro, pessoas que não gostam de homossexual, pessoas que não gostam de LGBT, as pessoas que não querem a vida como ela é. Sabe, você não vê uma palavra de acalento, uma palavra de esperança, uma palavra humanista do presidente, é só desgraça. Então, meu caro, é o seguinte, quando surgiu o Covid, se esse cidadão tivesse sido criado decentemente, esse cidadão teria chamado o seu ministro da Saúde, teria reunido os cientistas brasileiros, teria criado um comitê, teria chamado os secretários de saúde de cada estado e teria dito, gente, ó, nós não conhecemos o que está acontecendo, nós temos que fazer investimento no nosso cientista, no nosso laboratório, Butantan e Fiocruz, e vamos vencer essa vacina. Você sabe, em 2010, quando surgiu o H1N1, nós em 3 meses vacinamos 83 milhões de pessoas, porque o Brasil era um dos países mais preparados para dar vacina no mundo. Agora, esse cidadão, ele não reconheceu o coronavírus, disse que era uma gripezinha, disse que só matava alguns veinhos, disse que não preciso usar máscara, disse que o cientista mentia, disse que o governador do Nordeste, quando criaram o conselho, sabe, era um bando de malucos que não sabia o que estava fazendo. Esse cara negou tudo até agora e continua negando. Ele negou um remédio que não presta nem para matar barata. Ele ficou aqui, sabe, dizendo que a cloroquina era a salvação do coronavírus sem nenhuma prova científica. Então, Herbert, Otávio e Juliana, eu não estava habituado a conviver, sabe, com um cidadão, sabe, de tão pouca qualidade humanista. As pessoas têm que ter esperança, tem que ter afeto, tem que ter fraternidade e solidariedade. Esse é o papel do governante. O governante ele tem que ser o paizão, sabe? Ele tem que estar sempre dando bom conselho. O Bolsonaro não é capaz disso. O senhor falou agora sobre comunicação e governo Bolsonaro, e aí eu queria compartilhar aqui um tweet que é bem conhecido do ministro das Comunicações, o atual ministro, o deputado Fábio Faria, aqui do Estado, e que ele diz assim, eu votei em Lula em 2002, votei em Lula em 2006 e, por coerência, eu vou votar em Dilma em 2010, né? Circulou bastante quando ele assumiu o ministério isso, e hoje ele se coloca como opositor do governo do senhor, né? Deixando muito claro aí a coisa do Centrão, né? Evidenciando aí como é o Centrão, como o Centrão funciona. Eu queria saber do senhor se os governos têm errado mantendo o Centrão ou, de fato, é o Centrão que mantém os governos. Otávio, eu era deputado constituinte quando foi criado o Centrão. O Centrão foi criado porque os setores progressistas da sociedade estavam avançando demais no capítulo das conquistas sociais da Constituição de 88. Então, eu lembro como se fosse hoje, deputados como o Fiuza de Pernambuco, deputados como o Roberto Cardoso Alves de São Paulo, criaram o Centrão para tentar diminuir o volume de evolução, o volume de conquistas que a gente estava tendo na Constituição. O Centrão não é um partido político. As pessoas se enganam quando tratam o Centrão como partido político. O Bolsonaro constituiu o Centrão da forma mais promíscua possível. Você que é jovem, Otávio, você, Juliana, e você, tem que entender. Nunca antes na história do Brasil o relator tinha, para ele, relator, no orçamento, 20 bilhões de reais para distribuir para os deputados. Hoje, um deputado tem 20 milhões de emenda para distribuir para prefeito sem ter que prestar contas a ninguém. Mas o Lira tem mais 3 bilhões reservados para ele. Ou seja, você estabeleceu uma relação, sabe, muito dura. Eu até falei para o pessoal, sabe, depois desse orçamento do relator,
e dos 3 bilhões secretos do Lira, a denúncia da Lava Jato virou quase como se fosse um criança esperança. Eu até falei para os caras que foram acusados, vocês deveriam abrir um processo, pedir ressarcimento do prejuízo que vocês tiveram. Então, veja, o Centrão não é um partido político. Quando chegar na época da eleição, você vai ver que muita gente aqui do Rio Grande do Norte, que está no Centrão, vai abandonar o Bolsonaro. Como abandonaram o Ulisses Guimarães em 89, como abandonaram o Quércio em 94, como abandonaram o Alckmin em 2018. Sabe, essa gente, na verdade, o pensamento deles é a tribo. A tribo é o Estado. Então ele vai ver, se ele tiver chance de apoiar o Bolsonaro aqui e ganhar, eles apoiam. Mas se eles falar, se eu tiver um panfleto com o Bolsonaro eu vou perder, eles vão apoiar qualquer outro. E o Bolsonaro vai ficar segurando a brocha, sabe? Porque vai ficar sem o apoio que ele pensa que vai ter. Presidente, eu gostaria de tocar num ponto a respeito do ex-juiz Sérgio Moro, que, segundo o que se desenhou e que a gente viu, pelo menos no bate-papo ali do restaurante, do botequim da esquina, de que ele pegou o senhor como alvo. Tinha que colocar o senhor, de repente, na cadeia, assim como aconteceu, para que o PSDB pudesse voltar ao poder. O tiro saiu pela culatra. O senhor, já que se fala tanto em ódio hoje nesse país, nessa polarização que o senhor falou, que é a luta da democracia pela liberdade, etc., o senhor acredita que o Moro foi nocivo ao Brasil em lhe prejudicar da forma que ele fez? Porque eu não estou aqui falando com as minhas palavras. Tenho informações de que o processo contra o senhor, os diálogos, dizem que é pior do que até com diálogo de PCC. Foi o que eu vi de pessoas influentes lá dentro de Brasília. Já que fala tanto em ódio, o senhor consegue ter ódio de Sérgio Moro? Porque talvez a sua liberdade de 1 ano e 4 meses, um homem que teve tudo aos pés, presidente do Brasil 2 vezes, 84% de aprovação, o senhor consegue ter ódio dele? Olha, eu não tenho tempo para ter ódio. Não tenho tempo. Eu tenho pena do Sérgio Moro. Eu tenho pena da quadrilha de Dallagnol. Se vocês prestarem atenção, quando eu fui prestar o meu primeiro depoimento para o Moro, isso passou na televisão, eu disse para o Moro, você está condenado a me condenar porque você já permitiu que a mentira fosse longe demais. Isso eu disse um dia de depoimento. Pois bem, o que aconteceu é que depois do impeachment da Dilma, eu já tinha na cabeça a ideia de que o objetivo era tentar evitar que eu voltasse a ser presidente da República, que o objetivo era chegar no Lula.